Fala com ele, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fala para ele assim, ó, O choro pode durar uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria, mas a ela alegria vem pela manhã. vem pela Diz a manhã. palavra de Deus. 4.004 anos o povo atormentado pelos romanos, aprisionados, e eles esperavam o Messias chegar. De repente, 4.004 anos se completam. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Na plenitude dos tempos. Plenitude significa totalidade dos tempos, no tempo certo. Entenda isso para você nessa noite. Se Deus te prometeu uma coisa, espera, porque no tempo certo Deus chega. Deus nem adianta e nem atrasa. Tem pessoas que pensam que Deus atrasa ou adianta. Nem adianta e nem atrasa. E nem escreve certo por linha torta não, como alguém fala por aí. Ele conserta a linha e escreve certinho, porque Deus é correto. É verdade. Diz a Bíblia que havia lá em Belém uma virgem, uma jovem, por nome de Maria. Ela estava lá preparando o seu enxoval de casamento. Toda noiva, não é isso? Prepara o enxoval de casamento, as suas roupas, e olhando aquelas roupas, dobrando ali alegremente, como toda noiva faz, toda alegre, porque ela estava desposada com José. A palavra desposada significa noiva. Então ela estava lá já noiva, já na expectativa. Ai, não vejo a hora de eu subir no altar para encontrar com José, para o meu casamento. Toda alegre com o casamento que estava prestes a chegar. Ela estava tranquila. É verdade. Toda alegre, preparando o seu enxoval dentro do seu quarto. De repente, uma luz brilha dentro do quarto dela, e ela ouve uma voz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Oh, aleluia. Que palavra maravilhosa. Já pensou se você, na passagem do ano, Deus chegar para você e falar: salve agraciado, o Senhor é contigo. Quando Deus dá uma mensagem como essa, pode abrir o celeiro que Ele vai encher. Quando Deus dá uma mensagem como essa, pode abrir o coração que Ele vai encher. Quando Deus dá uma mensagem como essa, a glória vai descer. Salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela assusta. Olha para aquele homem bonito, perfeito, porque anjo na forma de homem aparece como um homem perfeito. Pensa num homem lindo e maravilhoso. Estava lá diante de Maria. Ele disse: salve agraciado. E ela fala: mas espera aí, tu não deve ser judeu, porque judeu quando chega fala Shalom Adonai, que significa paz do Senhor. Mas ele não disse Shalom Adonai, ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Como que o Senhor é comigo? Maria, Deus achou graça em você. É verdade, aleluia. Irmão, se Deus achar graça em você, Oh, pode glória. o inferno se levantar. Eu vou até profetizar uma coisa porque é bíblico. Se você está aqui nessa noite porque acreditou nessa palavra, pode acreditar, Deus achou graça em você. É verdade. Deus achou graça em você. Se Deus achou graça em você, não se desespere, não fique chorando pelos problemas da vida, não. Salmo 37:5, eu já citei esse versículo e repito: entrega tudo ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. As pessoas dizem que confiam em Deus, dizem que acreditam em Deus, mas quando o vento sopra, quando o mar se agita, quando o problema aperta, chora, murmura, reclama, desiste e quer voltar atrás. E isso não é provar que crê em Deus. É na hora que o vento sopra, é na hora que o mar se agita, é na hora que o problema está grande, que você vai levantar as mãos e falar assim: eu creio, eu entreguei na mão de Deus, eu creio que Ele vai mudar a situação, eu creio que o quadro vai mudar, porque o Senhor é fiel com a sua palavra. Talvez Deus quer ouvir isso de você. Em meio às aflições, você dizer para Satanás ouvir: eu tenho certeza que Deus é comigo. Pode o diabo levantar a vontade, eu sei que Deus está comigo, porque a Bíblia diz. O salmista trouxe uma palavra dizendo assim, que Deus disse assim: ó, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Para quem desespera, Ele é contigo. Para quem desespera, Ele é conosco. Maria. E Deus traz, eu vou até lembrar novamente a mensagem do anjo. O anjo visita ela e diz assim: você vê que coisa linda. Entrando o anjo onde ela estava, diz: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvindo essas palavras, perturbou-se muito, ficou preocupado: que saudação era aquela? Porque ele disse: que é salve agraciada. Ele não disse Shalom Adonai.
O anjo olhou para ela e falou assim: Maria, não temas. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Maria, uma coisa linda, ela demonstra temor. Sabe por que muitas das vezes nós não somos vencedores? Porque nós não temos temor de Deus. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, se não me falha a memória, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Quando nós tememos a Deus, o mal vem, nós rejeitamos. Quando nós tememos a Deus, o pecado vem, nós falamos: não quero. Quando nós tememos a Deus, o pecado é apresentado dia e noite diante de nós, mas nós falamos: eu não quero pecado, porque eu temo o Senhor. Isso agrada a Deus. Por que que Deus enviou logo para Maria? Existia tantas virgens naquela cidade, mas Ele escolheu Maria, número 1, pela sua humildade, número 2, porque ela tinha temor. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. É verdade, aleluia. Aí ele olha para ela, bem no olho de Maria, e diz assim: olha, Maria, eis, você vai conceber e vai dar à luz um filho, e por-lhe-ás o nome dele de Emanuel. Ele será o salvador da humanidade. Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Aí ela assusta, olha para si, não querendo pecar contra Deus, mas ela olha para nós e fala assim: eu explico uma coisa então. O negócio é o seguinte: tu está dizendo que eu vou ser mãe de uma criança, porém eu sou uma moça virgem, eu não tive relação com homem nenhum. Como que eu vou ter filho? Eu apenas sou noiva, eu sou uma moça virgem. Aí ele olha para ela: fica tranquilo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O filho que há de nascer no seu ventre será filho de Deus. O Espírito Santo descerá sobre você como uma sombra, e Deus vai colocar no seu ventre. Irmãos, que milagre que a ciência até hoje não consegue entender. O Espírito Santo pegou Deus. Jesus é Deus, irmãos. Capítulo 2 de carta aos Filipenses, a Bíblia diz que Deus já existia de eternidade a eternidade. Deus, Jesus sempre existiu de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava no trono, Ele se despiu da sua glória. Capítulo 2, a Bíblia diz de Filipenses, Ele tirou sua capa de Deus, sua coroa real, ser servo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o Espírito Santo introduz Ele e coloca no ventre de Maria como um feto, e ele começa a ser, ele nasce novamente, ele começa a se transformar num bebê, e 9 meses depois nasce aquela criança maravilhosa. Sabe, só quem faz isso é Deus, que pode fazer um milagre como esse, que a ciência não consegue entender. Então Maria, quando ouviu aquilo, que ele disse que o Espírito Santo colocaria no ventre dela, ela entendeu e aceitou. Sabe o que ela falou? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a vontade de Deus. Eu quero que você fale isso em 2010, passagem do ano: Senhor, cumpra na minha vida a tua vontade. Sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas na passagem do ano fazem campanha, traz carta para Deus, traz pedido de oração: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Aí termina o ano e não consegue aquilo, não alcança aquilo que planejou, e murmura e reclama, e muitos até saem da presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa, eu aprendi na Bíblia. Sabe o que nós devemos fazer? Fazer como Jesus Cristo nos ensinou. Quando Jesus estava, aleluia, posteriormente, 30 anos depois de nascer, estava lá no Getsemane, ele estava prestes a ser preso, 33 anos de idade, prestes a ser preso para ser crucificado. Ele sobe no Getsemane, chama os discípulos Pedro, Tiago e João com ele, vai orar no monte, 4 horas da manhã, e fala para os discípulos: fiquem aqui que eu vou ali